O Titanic continua tão presente na memória coletiva, mesmo mais de um século após seu naufrágio? O que faz um navio que afundou em 1912 ainda despertar lágrimas, debates e até novas versões no cinema? Parte da resposta está na forma como a cultura popular moldou a lembrança dessa tragédia. Em 1997, James Cameron levou milhões de pessoas às salas de cinema com o filme Titanic. Foi mais do que uma produção cinematográfica. Foi um fenômeno cultural. Uma obra que recriou a tragédia com um detalhamento quase obsessivo, ao mesmo tempo em que acrescentou a história fictícia de Jack e Rose para dar rosto humano à catástrofe. O resultado foi avassalador. Bilhões arrecadados, recordes quebrados e uma geração inteira impactada. E a história não para por aí. Em 2026 está previsto o lançamento de Titanic 2, um filme que promete revisitar o naufrágio, mas com outro olhar. Poucos detalhes foram revelados, mas há rumores de que o foco estará em personagens secundários da vida real. Engenheiros, tripulantes, trabalhadores anônimos que lutaram até o último instante para salvar vidas. Diferente do romance idealizado do primeiro filme, a nova produção promete trazer a crueza da realidade, explorando dilemas éticos, falhas humanas e o heroísmo silencioso de quem nunca teve sua versão contada. Será mais uma oportunidade de olharmos para o Titanic não como um mito distante, mas como um espelho de nossas próprias escolhas. Mas por trás da magia de Hollywood há a verdadeira história. Uma história que não precisa de ficção para ser impressionante. O Titanic foi concebido em um tempo de mudanças profundas, início do século XX. A Revolução Industrial havia transformado fábricas em catedrais do progresso. O carvão movia locomotivas, indústrias e navios. A eletricidade começava a iluminar cidades inteiras. E havia uma sensação generalizada de que a humanidade podia controlar qualquer coisa, até mesmo o oceano. Foi nesse contexto que nasceu a ideia de construir o maior navio do mundo. A White Star Line, pressionada pela rival Cunard Line, que dominava os mares com navios velozes como o Lusitania e o Mauretania, decidiu responder não com velocidade, mas com grandiosidade. Assim nasceram os planos da chamada Classe Olímpica, 3 navios colossais que combinariam luxo, tecnologia e imponência: o Olympic, o Titanic e o Britannic. O Titanic seria o segundo da série e sua construção começou em 1909 no estaleiro Harland and Wolff, em Belfast. Imagine a cena: mais de 14.000 trabalhadores operando entre chamas, martelos e guindastes, transformando toneladas de aço em um gigante de 269 metros de comprimento e 53 metros de altura. Era tão grande que parecia um prédio de 11 andares deitado no mar. Só para dar uma ideia, a quantidade de carvão que o Titanic queimava em um único dia seria suficiente para manter uma pequena cidade funcionando por semanas. E cada detalhe do interior foi planejado para impressionar. Escadarias de carvalho e ferro forjado, salões de jantar decorados como palácios, suítes que mais pareciam apartamentos de luxo. Até uma piscina aquecida, algo inédito para a época. O navio não era apenas um meio de transporte, era uma declaração de poder, um símbolo da modernidade. Mas enquanto os passageiros de primeira classe desfrutariam de mordomias inimagináveis, os de terceira classe viajariam em condições muito mais simples. Ainda assim, para eles, o Titanic representava a esperança. Muitos eram imigrantes, famílias inteiras que deixavam a Europa em busca de uma nova vida na América. Para essas pessoas, o navio era um passaporte para o futuro. E é aqui que a história se torna ainda mais fascinante. O Titanic não era apenas uma maravilha tecnológica, mas também um reflexo das desigualdades sociais de sua época. Enquanto alguns jantavam caviar, outros levavam na mala apenas sonhos e coragem. Mas como algo tão monumental terminou em desastre? A resposta é complexa, porque o naufrágio não foi causado por um único erro, mas por uma cadeia de falhas técnicas e humanas. E é justamente essa teia de fatores que mantém a história viva até hoje. Primeiro, havia a questão da confiança cega.
O Titanic tinha 16 compartimentos estanques e seus engenheiros afirmavam que o navio poderia flutuar mesmo com 4 deles completamente alagados. Isso alimentou a crença de que era praticamente insubmersível. Mas havia um detalhe crucial: as divisórias entre os compartimentos não chegavam até o topo do casco. Isso significava que, se muitos compartimentos fossem danificados, a água transbordaria de um para o outro, como uma linha de copos sendo enchidos até derramar. Era uma falha de design que se revelaria fatal. Depois havia a velocidade. O Titanic não era o navio mais rápido do mundo, mas sua viagem inaugural estava sob os olhos da imprensa internacional. Havia uma expectativa silenciosa de que ele chegasse a Nova York em tempo recorde. Por isso, mesmo navegando por águas conhecidas por concentrarem icebergs, o navio mantinha a velocidade de cerca de 22 nós, o equivalente a mais de 40 km por hora. Parece pouco em terra, mas para uma estrutura daquela dimensão, era um risco altíssimo. E então chegamos à noite de 14 de abril de 1912. O Titanic navegava em uma região conhecida como Cinturão de Gelo. Durante o dia, a tripulação recebeu pelo menos 6 avisos de icebergs enviados por outros navios, mas curiosamente, muitos desses alertas nunca chegaram ao capitão Edward Smith. O motivo? O sistema de telégrafo do navio estava sobrecarregado com mensagens de passageiros que pagavam para enviar recados pessoais. Na prática, informações vitais foram negligenciadas em meio a banalidades. Às 23h40, os vigias no mastro avistaram um enorme iceberg. Não havia binóculos disponíveis. Outra falha de organização. E eles só perceberam o perigo quando já era tarde. O oficial Murdoch ordenou uma manobra para desviar, combinada com o desligamento dos motores. Mas a resposta de um navio daquela dimensão não é imediata. O Titanic conseguiu evitar uma colisão frontal, mas raspou seu casco contra o gelo. O impacto foi aparentemente suave. Muitos passageiros nem perceberam. Mas abaixo da linha d'água, o iceberg abriu fendas em pelo menos 5 compartimentos. E era isso. O navio estava condenado. Do momento do impacto até o afundamento completo passaram-se 2 horas e 40 minutos. Nesse intervalo, ocorreram cenas que ainda hoje impressionam pela mistura de desespero e coragem. Oficiais tentaram organizar a evacuação, mas logo ficou claro que não havia botes suficientes. O Titanic levava apenas 20 botes, com capacidade para cerca de 1.178 pessoas. Lembre-se, a bordo estavam mais de 2.200. Isso significa que desde o início, mais da metade já estava condenada. E ainda assim, os erros continuaram. Por medo de tumultos, os primeiros botes foram lançados quase vazios. O bote número 7, por exemplo, que poderia levar 65 pessoas, partiu com apenas 28. Enquanto isso, centenas aguardavam no convés, sem imaginar que nunca teriam chance de escapar. As diferenças sociais também se manifestaram tragicamente. Passageiros da primeira classe tinham acesso mais fácil aos botes, enquanto muitos da terceira classe foram mantidos atrás de grades ou simplesmente não receberam informações. Relatos falam de cenas comoventes, pais que se despediam dos filhos, casais que decidiram morrer juntos, músicos que continuaram a tocar para manter a calma entre os passageiros. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, teria sido uma das últimas melodias. Ao mesmo tempo, o oceano se tornava o inimigo implacável. A temperatura da água estava em torno de menos 2 graus Celsius. Quem caía no mar tinha apenas alguns minutos de consciência antes de sucumbir à hipotermia. Às 2h20 da madrugada, o Titanic desapareceu sob as águas do Atlântico. Restaram corpos, destroços e o silêncio gélido da noite. Das mais de 2.200 pessoas a bordo, apenas cerca de 705 sobreviveram. O número impressiona até hoje, mais de 1.500 mortos em uma única noite, vítimas não apenas de um iceberg, mas da arrogância humana. O impacto foi imediato. A tragédia chocou o mundo e levou a mudanças profundas nas leis marítimas. A partir de então, passou a ser obrigatório que navios levassem botes suficientes para todos os passageiros, e sistemas de comunicação por rádio deveriam estar ativos 24 horas por dia.
O Titanic havia mostrado de forma dolorosa que a confiança cega na tecnologia não podia substituir a prudência. Mas por que essa história ainda nos fascina tanto? Talvez porque o Titanic seja, no fundo, um retrato de nós mesmos. Nossa ambição, nossa fé no progresso, nossa tendência a ignorar riscos quando estamos embriagados de conquistas. O navio representava a glória da modernidade, mas também suas falhas. Representava o luxo de poucos e os sonhos de muitos. Representava, enfim, a eterna luta entre a arrogância humana e a força da natureza. Mais de 100 anos depois, expedições ao local do naufrágio continuam revelando novos detalhes. Objetos preservados, restos do casco, cabines congeladas no tempo. Cada descoberta reacende perguntas. O que poderia ter sido feito de diferente? Quantas vidas poderiam ter sido salvas? E, acima de tudo, o que essa história continua tentando nos ensinar. Talvez seja por isso que ainda voltamos ao Titanic, seja em documentários, livros ou filmes, porque, no fundo, sua história não é apenas sobre um navio que afundou. É sobre a condição humana, sobre o preço de acreditar que somos invencíveis. E sobre a necessidade de lembrar que até os maiores gigantes podem ser derrotados por um pedaço de gelo à deriva. O Titanic descansa a quase 4.000 metros de profundidade, mas sua memória continua à tona. Não como mito distante, mas como advertência eterna. Uma lembrança de que grandeza sem humildade pode se transformar em tragédia. Obrigado por acompanhar até aqui. Se este conteúdo trouxe novas reflexões para você, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e deixe nos comentários sua opinião ou dúvida. Sua participação é o que mantém essa jornada viva. Até o próximo vídeo.